Eu salvo os irmãos em nome de Jesus. Amém. O pastor Rogério fala essas coisas, mas quando ele está de férias, ele vai para Caruaru e prega também. É modéstia dele. Então, a alegria, irmãos, estar aqui com os irmãos nesta manhã. Nós vemos que Deus tem abençoado muito a congregação aqui em Delvino. Está marchando célebre para se tornar igreja. Deus já providenciou outro local maior para caber as almas que ele vai atrair, não é verdade? E nós já queríamos estar reunidos hoje, né? Ele veio da expectativa de estar já com os irmãos, mas não foi possível por conta de uns detalhes ainda de eletricidade. Obrigado. E na próxima vez que viermos no carnaval, né, pastor? No retiro, a gente já volta, já fica aqui para fazer a festa. Damos graças a Deus, porque fizemos uma viagem em paz até aqui ontem, e porque estamos aqui com os irmãos nesta manhã. Vamos abrir a escritura no Salmo 116, irmãos. E vamos meditar nesta manhã com os irmãos sobre esse salmo. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Nosso Deus, graças te damos que estamos aqui na tua presença nesta manhã radiante do dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que a igreja se reúne, o sábado solene de adoração ao teu santo nome, o quarto mandamento em vigor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos fracos, falhos, pecadores ainda. Estamos na presença de um Deus santo, totalmente santo, um Deus que nos escolheu para celebrar o seu santo nome. E aqui estamos, Senhor, reconhecendo a abissal distância entre nós e Ti, e ousamos nos aproximar de Ti somente por causa de Cristo, nosso mediador eficaz, perfeito diante de Ti, com obras perfeitas diante de Ti, irretocáveis, Senhor, invencíveis. E é somente por Ele, Senhor, que nos achegamos a Ti. Não há em nós nenhuma capacidade, nenhuma suficiência, Senhor. A Tua palavra está em nós, unicamente pela Tua vontade, que é como um tesouro de ouro, Senhor, em vasos de barro. Por isso, ó Deus, a excelência, o poder, a glória, é somente Tua, Senhor. Nesta manhã, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, trazendo-nos, ó Deus, lições preciosas daquilo que vamos estudar, reconhecendo, Senhor, que precisamos da Tua palavra, reconhecendo que a Tua palavra vem de Ti, principalmente no dia do Senhor, quando a Tua igreja está reunida, para que possamos entender a Tua palavra como vinda de Ti, como os irmãos de Tessalônica, que reconheceram a pregação do apóstolo não como palavra de homens, mas como palavra Tua, Senhor, vinda através de Teu servo. Também nesta manhã, Senhor, manifesta a Tua glória aqui, exalta Jesus Cristo, dá-nos, ó Deus, a edificação, confronto, Senhor, a todos nós que estamos aqui nesta manhã, para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Leamos, irmãos, o Salmo 116. Os irmãos acompanham a leitura que faremos. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras o teu servo.
teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. O Salmo 116, ele tem autoria desconhecida. Alguns acham que foi Davi, outros acham que foi Asaf, mas o certo é que a Escritura não revela nem o autor, nem a circunstância em que ele foi escrita. Mas quando nós lemos o teor do Salmo 116, nós vemos claramente que ele foi escrito numa hora de grande gratidão. Mas numa hora de grande gratidão, porque há pouco ele tinha passado por uma angústia muito profunda, uma angústia tremenda, não é? Ele usa palavras muito fortes para dizer a situação angustiosa em que ele se encontrava. Irmãos, a gente lê a Escritura, a gente pensa que quem foi o homem que mais sofreu na Escritura fora Cristo? As pessoas dizem, foi Jó. Jó sofreu demais. Mas a Escritura mostra, irmãos, não com detalhes como no livro de Jó, homens da Escritura que sofreram também muito. Por exemplo, Abraão tinha 100 anos e gerou um filho. Um filho ansiado em toda a história da vida dele. Quando o menino está com um pouco mais de 15 anos, Abraão, o Senhor diz, me deu um menino com sacrifício. Abraão coça a cabeça, irmãos, e pega um menino para sacrificar o Senhor. Faz aquela jornada toda, né? Ele foi dormir. Será que ele dormiu naquela noite? Acordou cedo, de madrugada, pegou o menino, os servos, a lenha, o cutelo e marchou para o lugar que Deus havia indicado. Então, aquele trajeto entre a casa de Abraão e o local do sacrifício, meus irmãos, foi um trajeto de tanta angústia que nós não podemos imaginar. Ele marchando na certeza que quando chegasse lá, ia sacrificar o filho, porque foi isso que o Senhor pediu. Outra situação, Jacó, depois de passar 20 anos lá com o sogro Labão, fugiu para lá, para Arã, fugido do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, por conta dos enganos e do falso testemunho que ele havia prestado. Ele agora resolve voltar. Deve, meu irmão, ter se acalmado, ter se amainado a sua ira contra mim. Também aqui eu já estou com a paciência esgotada, com esses desmandos que meu genro, meu sogro Labão tem feito contra mim. Vou voltar. Então reúne suas esposas, Lia, Raquel, Zilá e Bila, né, todos os seus filhos, e vai voltando, irmãos, com todos os seus rebanhos, todos os seus servos. Quando chega mais ou menos a metade do caminho, ele manda servos seus adiante para anunciar a sua chegada ao irmão Esaú. Daqui a pouco o servo chega de volta e diz, olha, Esaú ouviu minhas palavras e está vindo aí. Só que ele está vindo com 400 homens. O que é que esse homem pensa? Na verdade, ele vai agora se vingar. Os 20 anos não foram capazes de aplacar a ira dele contra mim. Ele vai se vingar e vai matar todo mundo. Ele dividiu, irmãos, os seus bandos em 2 bandos, e botou uma parte na frente, outra. Se ele atacar esse aqui foge, se atacar esse aqui foge. Ele ficou numa angústia tão grande, irmãos, ele fez passar todo mundo e ficou a noite toda lutando com Deus em oração. Tal foi a angústia daquele homem. Quando a gente lê o Salmo 88, meus irmãos, a angústia daquele homem ali no Salmo 88 é inenarrável. Não há quem possa descrever a angústia que aquele homem passou. E a gente termina de ler o Salmo 88 e não vê solução nenhuma que Deus tenha dado. Você vai lendo, o seu coração vai apertando. Depois os irmãos leiam o Salmo 88. É um salmo tremendamente terrível. Como é que esse homem suportou tudo isso que está escrito no Salmo 88? E termina o salmo e não há solução para a angústia daquele homem ali. Então, são situações em que nós passamos na vida, os homens de Deus passaram, que não dá, irmãos, para descrever. Só quem passa mesmo é que sabe a angústia que passou. Esse salmo aqui, por exemplo, é um salmo desse naipe. O sujeito aqui passou angústias tremendas. E isso é bom para nós, ter um salmo dessa escritura, porque nos mostra que também é a nossa situação. Nós passamos também por situações dessas durante a nossa vida.
E o Senhor escreve esses salmos para identificar conosco os momentos pelos quais nós passamos durante a vida. As angústias profundas, o desespero, a depressão grande que nós passamos em algum momento da nossa vida e ainda vamos passar. Então o Senhor já nos consola pelo que nós passamos, já nos prepara para quando nós passarmos, experimentarmos, sabemos como enfrentar as grandes dificuldades da vida. A morte da esposa, a morte do marido, a morte de um filho, desemprego, uma calúnia que arrasa a pessoa. São situações, irmãos, angustiosas. Uma ameaça de morte, um cerco. Todos nós passamos, e todos nós vamos passar. Seja jovem, seja idoso. Lá no livro de Gênesis tem um menino que clamou ao Senhor. Foi expulso da fazenda com a sua mãe, pelo deserto, saiu com odre de água, um pedaço de pão, comeram o pão, beberam a água, agora nós vamos morrer, porque nós estamos no deserto, e fomos expulsos da fazenda. A mãe pega o menino, coloca aqui, se distancia mais ou menos uns 200 metros, fica lá do outro lado, para não ver a aflição de enxergar o seu filho morrendo, de fome e de sede. E ela lá do lado de lá, chorando, chorando. E a Bíblia diz que o menino orou ao Senhor. O menino era Ismael, filho de Abraão, orou ao Senhor, aprendeu a orar com o pai. E a Escritura diz, e Deus escutou a voz do menino. Então você que é novo também, você passa por aflições. Rutinha passa por aflições, Abraão, Ramon, passam por aflições. Todo crente passa por aflições, independente da idade. Então o bom é que a gente está armado, né, já vacinado com a vacina da Escritura, para quando o vírus chegar, a gente já saber como reagir certo. Não é, irmãos? E aquele que não se vacinou, já passou por angústias, vai passar de novo, já toma a vacina, já para quando chegar, já está fortalecido e saber como enfrentar a situação angustiosa. Então nós vamos falar nesta manhã sobre os passos no vale da sombra da morte. Os passos no vale da sombra da morte. Como se trata de sombra da morte? Então, a primeira coisa que nós vamos ver são as angústias pelas quais o salmista passou. No versículo 3 diz assim, a palavra de Deus: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. São três coisas que ele diz aqui: laços de morte me cercaram, angústias do inferno me dominaram, caí em tribulação e tristeza. Primeiro, laços de morte me cercaram. Imagine que você vá no seu veículo e você despenque por uma ribanceira, ninguém viu, não vinha carro nem na frente nem atrás para ver o acidente, parar e socorrer, ninguém viu, o carro desceu uma ribanceira e chegou lá embaixo, bateu numa pedra e você ficou preso nas ferragens. Laços de morte lhe cercaram. Laços de morte lhe prenderam. Você está preso pela morte. Você não tem como sair sozinho. Não tem pessoas por perto. Ninguém viu o acidente. Repare que situação. Laços de morte me cercaram. Depois ele diz no versículo 3: angústias do inferno se apoderaram de mim. O salmista, evidentemente, nunca foi no inferno, mas ele via a descrição, ele meditava sobre a descrição daqueles que vão se perder eternamente. Nós hoje, por exemplo, com a plenitude da revelação, nós meditamos constantemente no inferno, naqueles que vão morrer, naqueles que morreram hoje, naqueles que morreram ontem, que estão no inferno, morreram sem confiar na justiça de Cristo, estão no inferno. E quando eles chegam lá, irmãos, eles começam a ser vaiados. As pessoas aplaudem porque ele chegou lá. Ele começa a sofrer tormentos, sofrer as angústias de lá. Então é muito fácil hoje para nós também meditarmos sobre as pessoas que estão no inferno. Só você vendo o texto, você pode fazer uma ideia do que seja o inferno.
E muitas vezes nós aqui na terra passamos situações tão angustiosas que nós, pela a escritura que nós conhecemos, nós podemos comparar, somos levados a comparar com as angústias daqueles que estão no inferno. Por isso que ele diz aqui, angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, nós aqui na terra, crentes, salvos, não vamos para o inferno. Mas quando essas angústias nos acometem, nós não suportamos. Nós não fomos feitos para o inferno. Nós não suportamos aquelas angústias. E nós clamamos a Deus, nós temos o recurso de clamar a Deus. Mas imagina as pessoas que estão no inferno, que não tem solução. As angústias do inferno são eternas para as pessoas que estão lá. Nós aqui na terra sofremos, por mais que soframos as angústias do inferno, mas elas não ficam, elas passam. Elas são passageiras. Mas as pessoas que estão no inferno sofrem angústias eternas. Essas angústias que acometeram o salmista por pouco tempo, acometem os inquilinos do inferno eternamente. Angústias do inferno. A última coisa que ele diz, versículo 3, cair em tribulação e tristeza. O nome disso é uma deprê profunda. Se ele for no psiquiatra, ele vai atestar, você está em profunda depressão. Se for no psicólogo, ele diz, depressão profunda é o diagnóstico. A escritura também diz, cair em tribulação e tristeza. Isso aqui é uma profunda depressão. Então essa foi a situação em que ele estava, segundo o versículo 3. Quando a gente vai para o versículo 6, na segunda frase, diz assim, achava-me prostrado. Também foi a situação decorrente, foi uma consequência decorrente das tristezas e tribulações que ele passou no versículo 3. Prostrado, irmãos, é aquele sujeito que está na cama, ele não se levanta, ele não quer comer, ele não fala, a esposa vai lá, meu filho, tome isso, tome aquilo, ele só geme, ele não responde. O médico vai lá, o examina, mede pressão, mede temperatura, ele passa um remédio, ele continua prostrado, ele está lá como se estivesse morto, como se estivesse morto. A prostração é isso que é essa definição de prostração. No versículo 8 diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Era assim que ele estava se sentindo nessa situação angustiosa pela qual passou. A alma na iminência da morte, os olhos encharcados de lágrimas o tempo todo, e os pés na iminência da queda continuamente. No versículo 10 ele disse assim, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. A aflição, meus irmãos, é uma situação de desconforto total. Desconforto na alma, desconforto no corpo, chama aflição. A aflição em si já é ruim. E aqui ele acrescenta um advérbio que intensifica ainda mais a aflição. Ele diz, estive sobremodo. Não foi qualquer aflição. Foi uma aflição tremenda, terrível, intensa. Estive sobremodo aflito. Você já passou por uma situação dessa? Não sei, cada um sabe se já passou uma situação dessa. Mas se você já passou, você está entendendo o que o salmista está dizendo. Ele está tentando descrever a situação pela qual ele passou. No versículo 10, versículo 11, ele diz assim, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Essa perturbação é aquela profunda tristeza e depressão que ele estava lá no versículo 3, cai em tribulação e tristeza. Ele diz aqui que estava numa situação tão grande de perturbação mental, que ele generalizou, todo homem é mentiroso. Os santos que eram amigos dele, que eram amigos dele, o pastor que o aconselhava, que instruía, que orava por ele, a sua igreja amada, que sempre orou por ele, ele agora desconhece todo mundo, generaliza, ninguém presta, ninguém é salvo, ninguém é santo, é tudo mentiroso. E aí desfila uma série de adjetivos contra os santos do Senhor, meus irmãos, os pastores fiéis,
da antiguidade, os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo. Todo homem é mentiroso. Quer dizer, a depressão é tamanha que ele blasfema contra o seu próximo, transgredindo, principalmente o sexto mandamento. Todo homem é mentiroso, mas eu disse isso porque eu estava profundamente perturbado. Eu jamais diria uma coisa dessa em sã consciência. Jamais teria atentado contra a idoneidade do meu pastor, do diácono que me assistiu, dos irmãos mais experientes da igreja que me visitaram, que tentaram me ajudar, que foram eficazes no socorro a mim. Como eu fui ingrato para com esses irmãos. Chamei todo mundo de mentiroso, mas é porque eu fiquei profundamente perturbado. Disse coisas que não deveria ter dito. Então reparem, irmãos, a situação que o salmista está. O passo que ele está dando dentro do vale da sombra da morte é um passo de angústia profunda, irmãos. Mas aí ele não fica só nessa de sofrimento. O ímpio fica só nessa, daí para pior. O ímpio, ele não sabe a quem recorrer, ele não tem mecanismos de defesa, mecanismos de socorro, não sabe a quem recorrer, não sabe o que fazer. Mas o crente é diferente. O crente pode passar a pior situação que houver, mas ele sabe lá no fundo do coração, porque a fé está no seu coração, ele sabe que tem uma solução, tem um meio pelo qual ele pode lançar a mão para resolver a sua situação, ou para amenizar, ou para ter um alívio. Ele sabe, é a oração, e ele vai fazer isso, ele vai lançar a mão da oração para tentar solucionar essa profunda angústia que o acomete. Versículo 1, ele disse: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ouvir a minha voz, eu ouvi a minha oração, eu orei ao Senhor, e Ele ouviu. Quando Ele diz ouviu, não é simplesmente escutou, mas deu solução, deu alívio, deu folga. Ele ouviu a minha oração. Na segunda frase do versículo 1, a minha voz e as minhas súplicas Ele ouviu. Eu orei ao Senhor em profunda angústia, em profunda depressão. Eu estava lá no acidente, trancado, preso na serragem, ninguém viu quando o meu carro caiu, mas eu orei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Essa semana apareceu na TV um cachorro na estrada, avisou aos policiais rodoviários que tinha havido um acidente ali. E ele ficou de alguma forma chamando a atenção do carro que ia passando, que era um carro da polícia rodoviária, ficou chamando a atenção e fazendo uns movimentos estranhos, extraordinários, e os homens atentaram, pararam o carro no acostamento, e quando foram, se dirigiram, viram já as marcas do carro que desceu a ribanceira, e quando chegaram lá, encontraram o homem preso nas ferragens, irmãos. Deus ouviu o clamor de alguém, Deus deu uma solução. Pode ser que os crentes tenham orado. Quando eu era da Igreja Batista antigamente, tinha um hino que dizia assim: guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar. Tem crente no mundo inteiro sempre clamando: Senhor, ajuda aqueles que estão em perigo nessa hora. São pessoas que são dirigidas por Deus, aqueles que estão nos lugares mais inóspitos da terra, passando por grandes necessidades, um perigo iminente. Senhor, livra, Senhor. Tem crentes que oram o tempo todo assim, irmãos, e o Senhor atende essas orações, E o cachorro foi usado para indicar lá o acidente, e o policial socorreu lá o enfermo, chegou a ser socorrido, irmãos, graças a Deus por isso. Então o Senhor ouve a oração. Eu amo o Senhor por conta disso. Versículo 2, na primeira frase: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Jesus contou a parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, quando ele conta essa parábola, ele, em outras palavras, está dizendo: meu Pai ama ouvir as orações do seu povo. Ele ama, ele inclina o ouvido. Um juiz iníquo, tremendamente iníquo, mas Deus acudiu a viúva porque ela orou e ela perseverou em oração. Meu Pai ama ouvir a oração do povo. E Jesus conta essa parábola.
E ele diz aqui na primeira frase, versículo 2: inclinou para mim os seus ouvidos. A gente, lá em Caruaru, recentemente estudou o Apocalipse, estava dizendo ao pastor ontem, estudou 2 vezes, irmãos, o Apocalipse, foi maravilhoso. E lá diz que Deus, que o céu para receber as orações dos santos. Elas sobem ao Senhor como um incenso que tinha no tabernáculo, subia. O sacerdote entrava lá no lugar santo, não no Santo dos Santos, mas no lugar santo, no primeiro ambiente do tabernáculo. Lá tinha um incensário e ele oferecia um incenso. Então, desde a antiga aliança, que Deus já colocou aquele elemento como símbolo das orações do seu povo, e subia como aroma agradável ao Senhor. Então, Deus ama receber a oração do seu povo, e nós oramos muito pouco, né, irmãos? Oramos apressadamente, oramos pouco tempo, poucas vezes no dia. Mas inclinou para mim os seus ouvidos. Inclinar, sabe, irmãos, é aquilo ali. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ouvir. É isso que ele está querendo dizer. Vou parar tudo que eu estou fazendo para ouvir o que meu filho está me pedindo. Inclinou para mim os seus ouvidos. Versículo 4 ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Mas numa situação desesperadora dessa em que eu me achava, eu não tinha outra solução. Então invoquei o nome do Senhor. Disse assim: ó Senhor, livra-me a alma. Foi o teor da oração dele. Que mecanismo maravilhoso é o mecanismo da oração. Deus, o eterno, habita em luz inacessível. Nós, pecadores aqui embaixo na terra, salvos, mas ainda pecadores, não vemos Deus. Nós cremos nele pela fé que ele nos concedeu. Quem não tem fé não crê. E muito menos crê que pode orar ao Senhor e pedir mediante Cristo Jesus. Os ímpios não têm esse privilégio, mas nós temos, nós cremos em tudo isso. Deus existe, eu não o vejo, mas ele existe. Ele criou a oração, ele manda que eu ore, e ele prometeu escutar e prometeu responder. Então, nós cremos em todas essas verdades. A oração é o meio, o mecanismo pelo qual eu posso falar com o meu Criador, com o meu Deus, com o meu Salvador, mediante Cristo Jesus, e ele escuta a minha oração e ele responde. Os irmãos aqui em Dalmiro se reúnem, os homens se reúnem e oram, certamente as mulheres também. As mulheres estudam, né, online, eu sei disso, até com Juliana também. E os irmãos oram aqui, se reúnem, leem a Bíblia, abrem a Bíblia, oram, discutem a Escritura, se inclinam diante do Senhor. E o Senhor só faz fazer os irmãos crescerem. A congregação, cada vez mais amadurecida em termos de fé, consciente da palavra de Deus. A gente tem acompanhado, irmãos, tudo isso é resposta do Senhor às orações, esse mecanismo extraordinário. Eu vi aqui no boletim os pedidos pelo irmão João Ciríaco, lá em Salvador, o sogro do irmão Zaqueu. Temos aí o pedido de oração por Irã Davi. Quer dizer, todo mundo que está citado aqui no boletim é bendito. Por quê? Porque os irmãos vão orar, Deus vai ouvir, se inclinar o seu ouvido a ouvir as orações dos irmãos e vai abençoar todos esses itens que estão aqui relacionados no boletim. Benditos esses 9 irmãos ou 10 que estão citados aqui. Porque o Senhor certamente vai escutar a oração e vai responder conforme a sua santa vontade. Então Deus ouviu a oração. A segunda coisa, no vale da sombra da morte. Terceiro passo, a resposta que Deus vai dar. A resposta é o livramento. Versículo 5 diz assim: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Veja como ele trata aí os atributos de Deus: compaixão, né? Justiça e misericórdia. Compaixão, justiça e misericórdia. O Senhor, na verdade, é compassivo e misericordioso com todos os homens, independente de serem crentes ou não. Mas essa justiça aqui, irmãos, é aquela justiça que nós ganhamos em Cristo Jesus. O Senhor, ele nos faz justiça, ele nos considera como justos por causa de Cristo Jesus, e ele nos atende à oração por conta disso. Ele responde e nos atende, irmãos. No versículo 6, na primeira frase, ele diz assim:
O Senhor vela pelos simples. No versículo 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Quer dizer, Deus atendeu a oração. E ele diz: salmista, sai da depressão, sai da angústia, sai da tribulação, sai da tristeza. O Senhor te acudiu. Volta minha alma ao teu sossego, ao teu equilíbrio. Sem o qual equilíbrio tu disseste um bando de besteiras, chamaste todos os crentes de mentirosos. A tua perturbação, tu disseste que não deveria ter dito. Então volta ao teu sossego. O Senhor atendeu a oração. Seja qual for a angústia, o motivo da angústia que você estava passando, o Senhor resolveu. O Senhor deu folga, o Senhor deu solução, o Senhor te livrou daquilo que estavas experimentando. E ele diz nesse versículo 8: livraste da morte a minha alma. Livraste sim. Eu estava no vale da sombra da morte, numa angústia tremenda. Orei e tu me livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas dos meus olhos e livraste os meus pés de cair. Então foram as respostas do Senhor à oração dele. Lá no versículo 16, na última frase, ele diz assim: quebraste as minhas cadeias. Eu estava preso nas ferragens do carro, tu quebraste as minhas cadeias. De alguma forma eu consegui escapar. Eu estava numa cama de hospital, num leito, já morrendo. Tu quebraste as minhas cadeias, me libertaste, Senhor, das amarras da morte que estavam me segurando no leito, e eu me lembrar por uma vida de santidade a partir dessa experiência tremenda que eu tive com Deus. Versículo 9 ele vai dizer assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isso significa o seguinte, irmãos: andar é uma figura, uma imagem de viver. Nossa vida é uma vida muitas vezes complicada. Nós conseguimos ser muito santos numas ocasiões, em outras não. Nossos pensamentos, ora são santos, ora são maliciosos. Nossos olhos, ora são santos, ora são maldosos. Nossa língua, ora é santa, canta os salmos, os louvores do Senhor. Noutras horas, desata a caluniar e a difamar. Então, nós vivemos naquele misto de santo e profano. Santo e profano. Isso não pode acontecer na vida do crente. O crente precisa ser santo em todo o tempo. Noé andava com Deus. O que é isso? Noé andava com Deus. O tempo todo, os pensamentos dele estavam sendo fiscalizados pela palavra. Os olhos dele, o que ele falava, o que ele fazia, o que ele pensava, estão sendo feitos aqui. O Senhor aqui está do meu lado. Enoque andava com Deus, diz a Escritura. Enoque andava com Deus. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Que é isso? O tempo todo que eu estou falando, pensando, fazendo, é aqui na presença de Deus. Existem coisas que o filho não faz na presença do pai, faz na ausência do pai, mas na presença ele não faz, porque sabe, se fizer o pai reprova, não é verdade? Filho, a filha. Então o crente também muitas vezes procede dessa forma, como se Deus não estivesse presente o tempo todo. Você fica pecando como se Deus não estivesse ali. Como Jacó quando ia fugindo lá de Berseba para Arã, que dormiu lá no travesseiro de pedra, que orou ao Senhor ali em Betel, ele disse: eita, na verdade o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia, não estava percebendo, sem consciência da onipresença de Deus. E muitos crentes vivem dessa forma, sem consciência da onipresença de Deus. O salmista diz: não, de forma nenhuma, isso não vai acontecer mais na minha vida, não. A partir de agora eu vou andar na presença do Senhor. Ele diz aqui no versículo 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O Senhor, está vendo aqui? Os 12 apóstolos passaram a andar com o Senhor
Durante 3 anos, eles andaram de dia, de noite, de madrugada. Andaram na presença do Senhor, o tempo todo ali na presença do Senhor. No versículo 13, na primeira parte, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Quer dizer, ele está preocupado, irmãos, com uma vida de santidade. No versículo 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Quer dizer, eu não vou ser servo em umas horas e em outras não. Quer dizer, servir a Deus e servir ao dinheiro, servir a Deus, servir a Satanás, servir a Deus, servir a carne. Não, a partir de agora, Senhor, eu sou teu servo, exclusivamente, sou exclusivo teu, Senhor, exclusivo teu, nada dessa duplicidade. No versículo 16, na segunda parte, exatamente, Senhor, eu sou teu servo, filho de tua serva. Quer dizer, eu vou imitar o exemplo que minha mãe foi, meus pais foram fiéis, mas eu não tenho sido. Então eu vou também seguir o exemplo deles, o exemplo de santidade que eles tiveram, irmãos. Coisa bonita, né? Então veja que ele faz, irmãos, uma devassa na vida dele. Ele está admitindo todas as suas falhas. Eu não tenho sido um crente de oração em tempos de bonança. Só tenho sido um crente de oração em tempos de angústia. Não, vou mudar essa postura. Não, eu não tenho andado na presença do Senhor. Tenho andado umas horas do dia, outras não. Tenho andado uma semana, outra não. Tenho pensado umas coisas na presença do Senhor, outras não. Então, vou acabar com isso. Veja, ele está expurgando o seu coração. Ele está admitindo que essas práticas estão na vida dele. E ele está dizendo que vai abandonar todas elas. Não quero mais essa vida de duplicidade. Também, eu quero ter uma vida de culto a Deus. Versículo 14, ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Irmãos, uma das questões mais sensíveis da fé dos irmãos é quanto ao sustento da causa. Quando a gente se professa a fé, que diz que vai se integrar à igreja, um dos compromissos que nós assumimos é sustentar a causa do Senhor, né? Contribuir para o sustento da causa, para o sustento do culto, para o sustento dos irmãos carentes, para o sustento das despesas patrimoniais. Agora mesmo nós vamos para um local aqui, vamos ter outras despesas que não estávamos tendo aqui, como aluguel, água, luz, né? Essas demais despesas. Então nós nos comprometemos, de acordo com a nossa renda, a contribuir com todas essas coisas. Mas quando chega a hora da verdade, irmãos, o povo não sabe, muita gente não contribui. E nós batistas, nós temos tudo às claras, né? Nossos orçamentos são transparentes, nós mostramos tudo, porque quando se trata com dinheiro público, a gente tem que ser o máximo transparente. A Escritura diz: olha, todos os vossos atos serão feitos na luz. É verdade? O que é a luz? Luz é clareza, é transparência. Nós temos um portal da transparência. E lá, irmão, se vê pessoas que trabalham e pessoas que não contribuem. Aí a gente fica pensando, se essas pessoas, irmãos, no óbvio, não são fiéis, como é que essas pessoas vivem aí no secreto? A vida dessa pessoa no trabalho, a vida dessa pessoa em casa. É o que primeiro nos ocorre à mente. Se essas pessoas não conseguem ser fiéis no visível, naquilo que elas publicamente se comprometeram, como é que elas estão se comportando aí no secreto, por trás dos bastidores? Então sempre fica aquela dúvida, irmãos. Então ele diz aqui: eu vou cumprir os meus votos na presença de todo o seu povo. Quer dizer, eu vou ser um crente que entra nos atos do Senhor de forma verdadeira e pública. Nós sabemos que existem 3 tipos de culto, né? O culto domiciliar, o culto particular e o culto público. E sabemos que o culto que Deus recebe mais glória é o culto público. Por quê? Porque você sai de casa com a sua Bíblia, você se dirige a um local público, todo mundo passa um carro da agora olhando, as pessoas olhando para cá assim, curiosas. Aí imagine que viram aqui um irmão, eita, o irmão está se reunindo ali, deve estar em culto, deve estar adorando a Deus. Mas também o Deus que ele adora é o Deus verdadeiro, porque eu conheço a vida daquela pessoa, conheço a vida dele.
trabalha comigo. Eu nem sabia que ele era crente, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente nele. Mas também, por outro lado, as pessoas podem dizer assim: ó, está cultuando ali, ó, mas pela vida dessa pessoa que eu conheço, o Deus que está adorando não é um Deus verdadeiro. Porque a vida dessa pessoa aqui fora é um fracasso. Eu conheço a vida dessa pessoa. Então o culto público é um culto em que a gente expõe, irmãos, né, publicamente a nossa vida. A gente submete a nossa vida ao escrutínio público, a uma devassa pública, na verdade. Olha, pode ir lá, ver os meus registros lá no imposto de renda, lá nos compromissos da cidade, no trabalho. Veja se eu não chego na hora, veja se eu não dou testemunho do meu trabalho na escola. Pode, eu exponho, eu abro os meus registros para que você investigue. Eu sou um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Então tudo isso, irmãos, está implícito nesse compromisso do culto público que ele está dizendo aqui no versículo 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Vai ser uma coisa pública, que todo mundo pode atestar. Versículo 17, primeira parte: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças. E também isso aqui era de uma forma pública, porque ninguém sacrificava ao Senhor de forma particular, era pública, era feita lá no santuário, primeiro no tabernáculo, né? Depois no santuário, isso era público. Versículo 18, segunda parte: na presença de todo o seu povo, a expressão aí. 19, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Quer dizer, vai ser uma vida de compromisso público, a minha vida, de santidade. Todo mundo vai poder atestar. Então isso é o mínimo que eu posso fazer em gratidão para com meu Deus, por tudo quanto Ele fez por mim. Como Ele me livrou dos laços da morte que me amarraram, né, das angústias do inferno que se apoderaram de mim, e da grande depressão em que eu caí, irmãos. A razão de tudo isso, irmãos, qual é a razão de tudo isso? O que Ele vai fazer de tudo isso? A razão está no versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmãos, esse versículo aqui é um versículo contraditório, sabe? Por quê? A crítica textual combate muito esse versículo da forma como foi traduzida. Observe o seguinte: em todo salmo, o salmista diz que Deus está livrando ele da morte. Deus me livrou da morte. Estava numa situação desesperadora e Deus me livrou. Eu orei, o Senhor me livrou, me deu livramento. Aí nesse versículo 15 ele chega e diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu não entendi bem. Ele está falando de vida ou de morte? Tem um problema aqui de tradução, sabe, irmãos? Porque a palavra que foi traduzida como morte, na verdade, é sangue. É como se ele estivesse dizendo assim: preciosa é aos olhos do Senhor o sangue dos seus santos. O sangue. Se você olhar na Bíblia, a palavra sangue, eu acho que 90% de quando aparece, significa morte. Por exemplo, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quer dizer, tem que haver morte. Então sangue representa morte. Outro texto: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Jesus disse isso em Lucas 22, 20, quer dizer, sangue é morte. Mas também, irmãos, em 10%, sangue pode significar vida. Na Escritura, sabe? Por exemplo, em Levítico 17, 11, a vida da carne está no seu sangue. Então, sangue está significando vida. Outro versículo, Deuteronômio 15, 23, o sangue é a vida. Então, irmãos, no versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor o sangue dos seus santos, é muito mais óbvio traduzir a palavra sangue como vida. Quer dizer, eu passei numa situação afundada dessa em que eu estava afundado mesmo. Clamei ao Senhor lá no vale da sombra da morte. O Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me livrou da morte.
o Senhor me livrou da morte? Porque a minha vida é preciosa aos olhos do Senhor. A vida dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Então ele reconhece isso. Nós sabemos, irmãos, que não vamos viver sobre a face da terra eternamente. Sabemos disso. Nós temos um prazo de validade, temos data de fabricação e data de vencimento. É a nossa data de nascimento e a nossa data da morte. Então, quer dizer, Deus ele nos usa nesse período. Ele nos usa sim durante esse período todo. Porque nossa vida é preciosa. Então, em muitas angústias que nós passamos durante a vida, se ele não acudisse, a gente era anulado ali. Mesmo que ficasse vivo, a gente estava morto, prostrado. Não ia servir mais para nada no reino de Deus. Mas aí o Senhor nos livra, porque nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor, irmãos. Então, essa é a grande razão de todas essas respostas que aconteceram no Salmo. Então, recapitulando, irmãos, os passos que foram dados nesse vale da sombra da morte. Em primeiro lugar, a angústia pela qual o salmista passou. Em segundo lugar, a oração que o salmista fez. Em terceiro lugar, a resposta e os livramentos que o Senhor lhe concedeu. Em quarto lugar, a gratidão que ele manifestou a Deus. E em quinto lugar, a razão que o salmista entende, porque Deus fez tudo isso, porque nossa vida, a vida dos seus santos é preciosa diante do Senhor. Eu quero concluir, meu irmão, fazendo algumas aplicações. Primeira, nós também passamos muitas angústias na face da terra. Nós passamos angústias familiares, angústias no emprego, angústias nos relacionamentos, angústias conjugais, angústias familiares, na relação com os nossos familiares. Nós passamos angústias com vizinhos, passamos angústias na saúde. Muitas delas são angústias de morte, são angústias do inferno. São situações irreversíveis do ponto de vista humano. E por que não são? Porque essa irreversibilidade não se concretiza? Porque essas angústias estão atingindo a vida de um cristão. E o cristão não é alguém comum na face da terra, é alguém que fala com Deus. E ele tem um mecanismo interessante que é a oração. E ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor inclina o seu ouvido à oração do suplicante, à oração do quebrantado, à oração do humilde, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E é também o nosso caso. Nós, quando oramos a Deus, nós crentes reformados, oramos com grande quebrantamento, com grande humildade, né? Confessando toda a nossa inabilidade. O Senhor ama esse tipo de oração. Então, por isso que Ele nos dá a resposta favorável, nos dá livramento. Aí depois vem a parte da gratidão, e é nesse ponto que eu chamo mais a atenção dos irmãos, porque nós fazemos muitos propósitos diante de Deus e rapidamente nós esquecemos. Nós assumimos muitos compromissos diante de Deus em gratidão, em resposta a tantas vezes que Deus nos tem concedido, mas rapidamente nós nos esquecemos. Então o salmista, eu chamo a atenção dos irmãos para que o salmista fez. Eu vou ter uma vida de oração daqui para frente. Eu não vou orar mais somente quando estiver em aperto, não. Eu vou ser alguém conhecido como uma pessoa de oração. Invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Depois daquele compromisso de santidade, eu vou andar na presença do Senhor. Eu vou ser um adorador fiel. Eu vou chegar nos atos do Senhor, cantando os salmos, de forma legítima, de forma pública, de forma afinada com a minha vida, cumprindo os meus votos, os meus compromissos feitos, quanto do meu ingresso à igreja local. Vou fazer isso. E sempre entendendo que o Senhor tem minha vida como preciosa. A vida do seu povo é preciosa a Ele. E ele então termina o salmo com um aleluia. Aleluia significa eu vou louvar o Senhor cantando. Cantando. A palavra aleluia na Bíblia só aparece no livro dos Salmos e só aparece no livro do Apocalipse. Somente. Dos 66 livros só aparece nesses dois livros. E só aparece cantada. Não aparece falada.
Por isso que está dizendo aleluia, aleluia, aí é meninice espiritual. Ela só deve ser cantada. E ele está dizendo, eu vou chegar ali nos atos do Senhor para um culto legítimo, um culto público, uma vida coerente com o que eu estou fazendo ali no culto público. Vou abrir a minha boca e entoar os salmos ao Senhor, que é o canto do Antigo Testamento, é os salmos. E é o canto do Novo Testamento também, os salmos, e Deus tem nos dado esse privilégio. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra e que use a sua palavra para nos confortar pelas angústias pelas quais nós passamos e também nos prevenir, nos deixar fortalecidos para as angústias que certamente virão na nossa vida, até enquanto nós estivermos aqui nessa terra, porque certamente elas virão. Pode esperar, elas virão. Nós estamos num terreno do inimigo. Todo crente aqui na terra está no terreno do inimigo. Nós não estamos na nossa casa, não. Nós somos peregrinos aqui. Estamos insultando os filhos do diabo. Estamos insultando o diabo quando nós vivemos uma vida santa, quando nós oramos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós cultuamos, nós estamos insultando as hostes que habitam, que dominam essa terra. Então, eles vão reagir, eles vão retaliar. Podem ter certeza disso. E por conta disso, angústias virão sobre nós. Então, que estejamos todos preparados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos.